Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E a Selic subiu mais meio ponto conforme prometido, hein? Nem eu acreditei que o Galípolo ia fazer isso e ele mandou lá mais um meio ponto e ficou no ar, né? Pode ter ainda mais altas de juros, né? Então, assim, quem falou mal do Galípolo em termos técnicos, né, que ele ia seguir o que tem que fazer, tem que engolir as palavras, assim como eu, né? Eu não esperava que ele tivesse essa atitude. Mas não estou nem questionando aqui se está certo ou se está errado, tá? Mas na verdade existia um compromisso e ele está cumprindo esse compromisso porque o contexto não mudou. Então faz sentido esse movimento. Agora, o que preocupa é esse nível de juros que nós estamos lá desde num nível de 2006, né? Veja como o Brasil tem uns juros altos estruturais, né? Eu até coloquei essa curva de juros aqui na capa do vídeo, exatamente porque mesmo em alguns momentos ali, quando nós tivemos o Covid, que os juros baixou artificialmente, né? E tivemos também ali num período da Dilma aqui, onde também baixou um pouco, mas você vê que o normal do Brasil é esses juros aí de 2 dígitos, né? Então isso daí é muito triste porque é uma questão estrutural do Brasil e entra governo, sai governo e parece que ninguém consegue resolver essa questão. E isso daí atrapalha demais o crescimento, né, do país, porque com juros desse patamar é muito difícil de empreender, de investir no país que não seja em renda fixa, né? Então, isso é a realidade do Brasil. Falando do internacional, o mercado meio que ignorou o Powell porque também não teve nenhuma novidade, né? Então, foi mais do mesmo, não mexeu na taxa de juros e falou que não tem informação ainda suficiente para dar qualquer indicação, nem tomar qualquer decisão, precisa esperar acontecer mais coisas com relação à guerra de tarifas e tudo mais. O emprego continua sólido, né? E a queda do PIB no trimestre passado, no primeiro trimestre do ano, foi muito puxada pelo aumento de importações, né? Todo mundo sabia que ia vir as tarifas, então pesou nas importações para se prevenir, e aí isso daí derruba o PIB, né? Porque balança comercial negativa atrapalha, né? Então, ele falou que não vai fazer nada. E aí o que está acontecendo são vários rumores aí de acordos, né? Cada dia que passa mais fortes, e o mercado está precificando, acho que mais esses acordos, principalmente que a China ontem confirmou que vai começar a conversar com os Estados Unidos na Suíça, então, para falar sobre resolver essas tarifas. Então a coisa começa a entrar nos eixos e o mercado está precificando isso. Corre o risco de nós termos rompimentos aí e continuar subindo. O S&P 500 é o que está aparecendo, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método 10x, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor do mundo, ontem nós tivemos um dia lateralizado, né, sem grandes movimentações, por razões óbvias, né, estava todo mundo aí na expectativa do que ia acontecer com o Fed. Mas os Estados Unidos deu tempo ainda de fazer uma reaçãozinha, né? Lembrando, a Europa está no fuso, a Europa e a Ásia estão no fuso anterior, né? Então, a hora que saiu o anúncio aí dos juros e o discurso do Powell, a entrevista do Powell, o mercado já estava fechando, né, na Europa e já fechado na Ásia, então não deu tempo, isso deve refletir hoje. Mas os Estados Unidos aqui foi mais verde do que vermelho, com exceção aqui do Google, que deu uma paulada para baixo de 7%, e eu não sei exatamente o que aconteceu, tá? Depois precisamos olhar o que foi isso daqui, porque o balanço já foi, né? Indo para o que importa, falando aqui dos gráficos, né? Então nós temos o VIX aqui acalmando, o VIX estava pensando aqui o que ele ia fazer por conta aí da volatilidade que podia vir por causa do Fed, né? Mas agora está querendo perder esse fundo aqui e deve continuar para baixo, né? Os juros continuam no mesmo patamar aqui, então não mudou nada, os juros dos Estados Unidos e os juros da Europa continuam nessa bandeira de baixa,
esperando aqui um momento para acionar para baixo, né? Olhando aqui o S&P 500, olha, veja, é isso que eu estou falando, né? Então, nós temos toda essa região aqui de resistência, né? Onde ele está agora, né? Temos esse topo mais baixo em relação a esse, e aqui já estava com cara de topo, né? E eu falei, olha, se perder o fundo aqui, aí nós temos uma potencial queda, um potencial teste de fundo, né? Que poderia acontecer alguma coisa. Mas depois de ontem, da fala do Powell e das ameaças, as perspectivas de acordos de livre comércio com Índia, Japão, Coreia do Sul e tudo mais, né? Esse negócio aqui, se fizer esse pivô de alta, ele pode ir testar o topo, tá? Então, não duvide disso. E rompendo aqui, temos uma compra, rompendo os 5.700, temos uma compra no S&P 500. E aí vale a mesma coisa para a Nasdaq, né? Também aqui está prestes a fazer um pivô de alta, né? E por que nós estamos falando isso daqui? Porque aqui nós temos um topos e fundos ascendentes, né? Então, isso daqui, no curto prazo aqui, tem que ser respeitado. A mesma coisa o Dow Jones também, já está rompendo aqui agora, fazendo o pivô de alta, né? Começando a trabalhar acima da média de 50 períodos. O Russell 2000 aqui estava na mesma região, agora o pré-market já está querendo fazer o pivô de alta também, né? O Russell 2000 já está mais complicado, né? Eu não estou me envolvendo com ele. E o DAX alemão, olha só, hoje fazendo um dia de alta aqui, né? Então tá com toda a cara que vai fazer um rompimento aqui de topo histórico e ir embora esse DAX, né? O Reino Unido também está lateralizando aqui um pouquinho, mas deve ir em direção ao topo histórico. A França, mais complicada, né? E a Espanha também aqui, ó, prestes a romper topo histórico, né? Indo lá para a Ásia, nós temos a China, que também continua aqui subindo aos poucos, né? Mas não para de subir. E o Japão também aqui aos pouquinhos subindo, querendo ir lá para o topo histórico, né? Os mercados emergentes ainda estão enroscados aqui. E o nosso EWZ ontem foi para baixo aqui, porque nós tivemos o dólar para cima e o índice para baixo. Então ele também veio aqui para baixo. Agora hoje está aqui abrindo com pré-marketing com um gap de alta, né? Então, assim, de qualquer jeito aqui tá bem desenhado, né? Se perder o fundo aqui, tem venda, se romper o topo aqui, tem compra, né? Então nós estamos numa região de decisão, por isso que tem essas duas opções. Como ele está abrindo aqui no gap, vamos ver o que acontece. Indo para o petróleo, ele reagiu aqui a esse fundo, ontem fez um dia de baixa, hoje está querendo continuar para cima, né? O minério de ferro continua na bagunça, mais para baixo do que para cima. O cobre também bagunçou bem aqui, não dá para dizer o que vai acontecer. O ouro está com cara aqui de de correção ABC, né? Eu pensei que essa ABC já era isso daqui, mas agora, do jeito que está aqui, ele está ficando mais definido, né? Então aqui a perna A de correção, a perna B deixando um topo mais baixo, e fazer aqui uma perna C para vir aqui na região dos 3.100, alguma coisa assim, né? Encontrar com essa média tal, para dar uma nova compra. Então agora tem que esperar aqui o ouro fazer o seu movimento, tá bom? A prata, a mesma coisa, também continua aqui enroscado, né? Indo para as moedas, nós temos o DXY, que continua subindo um pouquinho aqui, mas continua aqui nessa bandeira de baixa, né, trabalhando aqui no 100. E quem rompeu hoje foi o Bitcoin, olha lá, nós tínhamos falado aqui, olha só, perna de alta, bandeira, acionou, perna de alta, bandeira e acionou. Então agora já estamos trabalhando aqui muito próximo dos 100 mil dólares, né? E esse negócio tem tudo para ir testar o topo histórico, né? O Ethereum fez o mesmo movimento aqui, também acionou, falamos que tinha essa compra, né? Não preciso nem falar que eu estou comprado nos dois, né? Ethereum, Bitcoin já estava, o Ethereum comprei agora aqui nesse rompimento. Vamos torcer para esse negócio aqui andar. E tem, por exemplo, uma oportunidade na Solana. Para quem está querendo se envolver, né, em criptomoedas, olha só, a Solana ainda não fez o rompimento que o Ethereum já fez, né? Então nós temos aqui essa perna de alta, aí aqui era uma região aqui de resistência, né? Ele lateralizou, esse rompimento aqui tem uma compra para ir testar topo, né? Solana
um dos maiores projetos, não sei se é o segundo ou terceiro, está ali cabeça a cabeça com o Ethereum, né? Então depois o Bitcoin é um dos maiores projetos. E então, falando aqui de mercado americano, é isso. Vou mostrar aqui só o Google, né, que fez esse movimento estranho. Eu não sei o que aconteceu, mas ele já está aqui com um gap de abertura de alta, né? Então vamos esperar mais notícias. De qualquer jeito, só tinha compra no Google aqui acima, né? Então agora adiou um pouco. Se por um acaso ele perder esse fundo, aí é outra coisa, né? Mas não está com cara de que isso que vai acontecer. Vamos lá para o Brasil, então. Então, turma, indo aqui para o DI continua aqui nessa bandeira de baixa, e ontem, como o anúncio dos juros já estava com o mercado fechado, vamos ver como é que reage hoje, né? Mas o normal seria esse negócio subir um pouco, né? Porque esses juros aqui já está um pouco abaixo dos 14, né? E eles estavam em bandeira de baixa, mas numa região de suporte. Com essa alta de juros, isso daqui deveria subir. Mas, lembrando, aqui quem manda é o mercado, né? Então, não é diretamente coligado esses juros aqui com a Selic, ele influencia apenas, né? Olhando aqui o nosso índice, veja que ontem nós tivemos aqui, ele já tinha acionado aqui, aí fez um pullback e deu uma venda aqui, né? Então foi interessante quando a gente olha aqui o 60 minutos, né? Essa venda deu logo na abertura aqui, ó, o primeiro candle, primeiros dois candles de 15 minutos, já acionou a venda e depois ele ficou enrolando o resto do dia, né? Agora isso daqui é uma bandeirinha de baixa, então se perdeu o fundo aqui, tem mais venda, 60 minutos está bem claro o índice, pelo menos por enquanto, né? E o dólar também para cima aqui, né? Então, terceiro dia de alta aqui consecutivo, né? Então, estamos envolvidos aqui num swing trade nesse dólar, né? Teve gente que começou a comprar aqui, teve gente que começou a comprar aqui, e agora, olha só, tem aqui uma consolidação, né? E se fizer um rompimento, tem mais uma entrada aqui. Esse dólar está com cara de que vai para cima mesmo, tá? Olhando aqui as small caps, deve fazer o mesmo caminho do índice, né? Começou a corrigir. O que eu ainda não estou muito satisfeito com essa venda é porque isso aqui ainda é uma bandeira de alta, né? Então está meio estranha essa configuração. Por isso que eu não vendi. O Itaú continua a sua tendência de alta aqui, né? Mas compra nele só se romper o topo ou se ele fizer um pullback maior e aí deixar uma oportunidade. O Bradesco corrigindo, né? Corrigindo mais aqui. Agora ele chegou numa região importante. Vamos ver como é que ele reage aqui a esses topos aqui que foram rompidos, né? A Sambi, aqui, olha, ontem deu a primeira segurada aqui nesse metade dessa barra, né? Isso aqui é importante, tá? Se fizer um candle de alta hoje, dá para voltar a comprar Sambi, tá bom? E o Banco do Brasil fez uma barra de alta aqui importante ontem, né? Então fechou no topo histórico, né? Porque o que vale é o fechamento, né? Não essas sombras. Então tem compra no Banco do Brasil, tá? A Vale continua no seu enrosco, se perder o fundo aqui pode até dar uma venda, mas não me agrada muito. E a Petrobras continua enroscando aqui, né? O que me preocupa aqui com a Petrobras agora é essa cunha descendente, né? Se por um acaso ela conseguir romper esse topo, né? Aí pode ser que segure esse fundo e vá embora, né? Mas não acredito muito não, eu ainda estou com cabeça de venda em Petrobras, tá bom? Então, turma, para quem ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.